Oi, meu nome é Thalita Couto, sou psicóloga e este é o 125º episódio do nosso podcast. Como é que você está? Quais são as suas sensações, os seus sentimentos, os seus pensamentos dos últimos dias? Como é que andam as suas emoções e como é que é estar vivendo na sua própria pele ultimamente? Se você chegou aqui hoje de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou psicóloga comportamental e te ajudo, a partir das minhas reflexões, a se relacionar melhor com a sua ansiedade, a melhorar um tanto a sua saúde mental e também no seu processo de desenvolvimento pessoal, que está tudo muito junto. Então, continue por aqui. Para você que me acompanha há um tempo, que bom que você está aqui. Eu amo quando você me dá o seu feedback de como esse podcast tem feito sentido para você. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem crescido, vício em jogos de cassino online, jogo do tigrinho, plataformas de cassino online. Eu espero que essa reflexão te alcance de algum modo. E antes de começar o episódio, se você conseguir, quiser e puder, dá 5 estrelas aqui no meu podcast, embaixo da minha foto, clique em 5 estrelinhas. E te convido também a continuar suas reflexões sobre esses temas, só que em outros formatos lá no meu Instagram. Então você me encontra no @psi_thalita_couto ou pesquisando por ansiedade, você encontra Thalita Couto, tá bom? Então, espero que esse episódio te faça uma boa companhia. Se fizer sentido para você, compartilhe esse episódio com outras pessoas, seus amigos, seus familiares, porque pode ajudar muita gente, tá bom? Boa audição. O pior de qualquer vício, de qualquer persistência em hábitos que não são saudáveis, são as consequências de que isso traz para a nossa vida pessoal, para nossos sentimentos e emoções, principalmente vergonha, e também as consequências não só financeiras, mas para os nossos familiares, para a nossa vida como um todo. E as pessoas que têm esse vício, né, de jogar, a angústia é muito maior porque está vendo os prejuízos para si e o sofrimento aumenta, porque não é isso que você deseja para sua vida. Você que tenta sair de jogos ou que mesmo que nunca tentou, mas percebe que os prejuízos são além de financeiros, em que você já se encontra com preocupação, ansiedade, com angústia, com frustração, em que os seus hábitos eles estão totalmente desordenados. Você perde noite jogando, acorda tarde, pela frustração de perder dinheiro, acaba deixando de fazer os seus compromissos ou até aquilo que você deseja, até os projetos de colocar em prática mesmo. E você é tomado por uma ansiedade e uma sensação de que não tem controle, né? E o pior de tudo, do vício também, é que às vezes você começa a jogar porque o jogo chega para você, pra gente, para todo mundo, com muita facilidade, né? Nosso mundo hoje é online, o celular está o tempo todo na nossa vida e às vezes a gente começa a jogar sem uma percepção do que pode nos acontecer, sem uma percepção do mal que pode causar, mas uma vez que você está jogando, uma vez que você realiza o seu cadastro e começa a pôr dinheiro nessa plataforma, você automaticamente entra num cenário em que existe ali um tipo de prisão, em que na análise do comportamento, que é a minha especialidade, a gente chama de reforço intermitente. O que é isso? É que independente do ganho ou da perda, da estratégia, do dia, do horário, independente de como você aplica, o valor que você aplica, a quantidade de jogadas, a forma como você executa as jogadas, independente, você, hora ou outra, vai ter o seu comportamento de jogar reforçado, ou seja, você vai ganhar. E quando você ganha, isso te enche de muito estímulo, de muito prazer, é muito
dopaminérgico, no sentido de que realmente é uma liberação muito intensa ali de um prazer, de uma conquista, mas ao mesmo tempo de forma intermitente, né? Às vezes você ganha, às vezes você perde, às vezes você perde, ganha tudo. Às vezes você ganha, depois perde, e aí entra no prejuízo e looping infinito de prejuízo sobre o jogo. E o que faz a gente jogar, na verdade? Inicialmente não há uma causa específica de que você é dominado por algo, né? Todo o comportamento que a gente tem, ele só repete, ou seja, você começa a jogar e só joga de novo pelas consequências que isso causa, mas não só uma consequência no nível fisiológico, né? Mas também uma consequência a nível social, a nível de contexto. Então, vamos por partes. A nível fisiológico, há uma consequência, principalmente se você tem um padrão de comportamento mais rígido, no sentido de uma rotina, desde que nasceu, né? É uma rotina mais previsível, é um comportamento mais previsível, no sentido de trabalha, dorme, cuida dos filhos, ou da esposa, ou do marido, trabalha muito, e aí junta isso, que é o principal, não é porque você tem esses hábitos, muito pelo contrário, mas quando você tem um excesso de responsabilidade, e aí entra o grande segredo, quando você tem um excesso de responsabilidade e uma rotina escassa de momentos de prazer, em que muitas vezes você é privado de momentos em que você se sinta ali recompensado, em que você tem a sensação de bem-estar, a consequência fisiológica vai ser muito mais potente, porque vai haver uma liberação tão grande de um neurotransmissor, né, a dopamina, em que realmente é o neurotransmissor do prazer imediato, da energia rápida, daquilo que motiva rapidamente a gente. Mas ao mesmo tempo vai ter uma recompensa muito maior no sentido de cérebro, no sentido do que você vai sentir na hora que está jogando, que é um prazer novo para você, entende o que eu quero dizer? Porque perceba, talvez você está viciado em jogos online porque você tem uma rotina muito neutra, poucos momentos em que tenha reforçadores da mesma magnitude, ou seja, a mesma intensidade, ou seja, você até se diverte, mas assim, nada comparado com aquela sensação que o seu cérebro está apresentando na hora do jogo online, porque não é só ganhar, é a musiquinha, são as imagens, e o reforço intermitente que ali deixa o seu comportamento muito mais mantido para aquele comportamento de jogar, porque às vezes você ganha, às vezes você perde, por mais que racionalmente você saiba que não é legal eu jogar, eu estou perdendo, não está fazendo sentido, estou tendo muito prejuízos fisiologicamente, em nível de humor, em nível de emoção, o seu cérebro está recebendo uma enxurrada de neurotransmissor que ganha de qualquer outro tipo de prazer que você está tendo na sua vida. Pessoas que tendem mais ao vício têm mais ausência de sensação de prazer e bem-estar, que é quando realmente o nosso cérebro está em baixa da serotonina, né, que é um neurotransmissor que tem aquele sentido de ser bom, entre aspas, né, no sentido de dar gás, mas a longo prazo. A serotonina, a sensação de bem-estar, ela é mais constante, diferente da dopamina que você tem no momento ali do jogo. Se você ouvir um barulhinho, te peço desculpa, mas eu moro numa rua muito movimentada, estou gravando esse podcast às 21h12. Mas, para além dos efeitos fisiológicos, né, tem um efeito muito grande em como você administra a sua vida, né, no sentido psicológico da coisa, porque você quer e assume os riscos pelo prazer imediato. Racionalmente falando, isso não faz sentido, mas emocionalmente é um prazer rápido, de distração,
que faz com que você mantenha horas e horas naquele comportamento, diferente de outros comportamentos em que você já talvez não tem nem mais graça fazer aquilo porque faz tanto, é sempre aquela mesmice e às vezes concorre com alguns sintomas que você tem, como ansiedade, por exemplo, né? Se você tem ansiedade ou tem humor mais uma distimia, que é uma depressão leve, ou a própria depressão, ou uma ansiedade muito grande, né? E se você olhar para sua família, se há fatores genéticos ali de pessoas da sua família que têm outros tipos de vício, isso quer dizer que a sua genética está muito mais para aquele lado no sentido de vício mesmo, de ansiedade mesmo, né? E quando a gente anda ansioso e privado de momentos de lazer, de bem-estar constante, obviamente a gente tem mais um pé ali para viciar em jogos de cassino online. Mas o que piora muito que eu vejo das pessoas que têm me procurado em atendimento online para pedir ajuda mesmo sobre a questão de vício é da vergonha que sente. Não sei se é o seu caso, mas é incompreensível isso, né? Para a pessoa que tem jogo de vizinho, jogos de tigrinho, nossa, que vizinho! Jogos de tigrinho online, porque não consegue entender, não faz parte da personalidade da pessoa. A pessoa não consegue se entender na sua própria identidade como capaz de perder vários dinheiros, de atrasar contas, de perder a vida, o equilíbrio da vida por um jogo online. Então, a vergonha, ela se generaliza e aí começam a existir pensamentos do tipo, todo mundo vai saber que eu estou jogando e perdendo dinheiro. As pessoas vão me ver fracas e vulneráveis. As pessoas vão desacreditar no meu trabalho. Eu serei um homem totalmente chacoteado na sociedade, né? O meu pai não vai me perdoar por isso. E a vergonha é tão grande que inibe qualquer comportamento de pedir ajuda, de confessar o que está havendo, né? E pedir ajuda é o primeiro passo, porque as pessoas conseguem minimizar as consequências do problema, seja oferecendo dinheiro, seja solucionando alguma alternativa ali de cuidar da sua conta para você não gerenciar o dinheiro por um tempo. E o conforto também que a gente recebe. Geralmente, pessoas que experimentam essa vergonha quando viciadas em jogos são pessoas que geralmente não conseguem expressar tanto o sentimento, porque sempre teve um padrão ouro, né, de comportamento. Então, as pessoas sempre reconheceram você por esse comportamento de ser aprovado, de ser responsável, de ser bem-sucedido. E é totalmente constrangedor para você assumir isso perante o outro e correr o risco de ser julgado, de ser criticado, de até ser uma pessoa desmascarada, digamos assim. Então, o vício em jogo, para além da problemática vício, são as consequências emocionais de permanecer jogando, mesmo quando os prejuízos financeiros já foram até ultrapassados. Há uma vergonha, há uma culpa, há um constrangimento. E toda vez que a gente sente muita vergonha de algo, a nossa tendência inicial é se isolar, é se esconder, é buscar querer justificar aquilo que não é justificado, então eu nem me antecipo em dizer para o outro o que está acontecendo comigo. Você precisa buscar ajuda quando você está viciado em jogos online, porque por mais que você emocionalmente esteja frustrado, psicologicamente há todo um contexto ali que fortalece o seu comportamento, seja pela vergonha, né, das consequências emocionais, e também seja caminhando para o outro sentido, de como você lida com sua vida, que tem muito de uma baixa autoestima, que tem muito ali de uma ansiedade presente, de um humor mais deprimido também, que é a impulsividade. O que eu quero dizer com impulsividade? É que assim que você tem uma ideia em mente, você realiza essa ideia, né? Impulsividade não é somente agir sem pensar, é pensar e agir, entende? É justamente o oposto. A ideia de jogo vem na sua cabeça e
ou a ideia de receber todo o dinheiro de volta, ou a ideia de recuperar parte do dinheiro perdido para poder custear as finanças, é de forma tão rápida em que você vai e executa essa ideia. Ou o contrário também, quando parte do que você está sentindo. Você está tão motivado naquele momento, ou se sentindo tão encorajado, ou se sentindo ali tão leve de algum modo, é tão espontânea e rápida que não há filtro e tá lá de novo você jogando. Então, rapidamente, espontaneamente motivado, tem o pensamento, você acaba jogando, né? Isso tem muito a ver de como você lida com sua vida, de como você leva os seus projetos, como você lida com relacionamento amoroso, como você lida com você mesmo. Na mesma facilidade que você tem de criticar o outro, na mesma rapidez que você tem de ser crítico com você também tem essa rapidez de incorrer em comportamentos de impulsividade. E até para solucionar o problema, você se isola. Ou para solucionar o problema, você desesperadamente continua jogando. Porque vem uma ideia de eu vou recuperar e vou parar, tá lá impulsivamente você fazendo de novo o pagamento na plataforma e de novo se frustrando. Não adianta observar apenas como você vai se sentir frustrado depois. Às vezes o seu caso é que você tem filhos e realmente dar comida aos filhos ganha quando compete, quando concorre ali com o jogo, e às vezes faz você frear, mas às vezes você não tem outras motivações que são muito assim primárias, entende? Como uma questão de saúde, como uma questão de cuidar de filhos, mas às vezes você não tem essas questões e aí o comportamento de jogar e de se perder nisso é muito maior. Então veja que se você está com comportamento de vício em jogo, você precisa fazer uma análise de todo o contexto fisiológico, social, emocional, psicológico. Por isso, é tão importante você buscar ajuda. E eu espero te ajudar de alguma forma. Eu atendo na modalidade online por videochamada e eu espero te ajudar a ter mais autocontrole. E autocontrole não é se afastar completamente do jogo, mas autocontrole é você conseguir saber exatamente as coisas que estão mantendo ali o jogo. E às vezes o que está fazendo você manter o jogo no jogo não é só o desespero e anseio por recuperar o dinheiro, mas por uma vergonha ao imaginar o cenário que será quando todas as pessoas estiverem vendo o que está acontecendo com você. E aquele desespero aumenta por esses pensamentos catastróficos. Então, descrever tudo que exatamente está ocorrendo, tanto antes, quanto durante, quanto que está mantendo o seu comportamento de vício em jogos online, é muito importante que você, então, opte por buscar ajuda profissional de um psicólogo que seja competente para te ajudar nisso, tá bom? Mais uma vez, eu espero te ajudar de alguma forma. Se esse podcast fez sentido para você, ou se fez sentido porque é o que você está vendo um familiar, um amigo seu passar, encaminha esse episódio, encaminha esse podcast, para que a pessoa tenha mais chance, né, de evitar os prejuízos. Porque assim como açúcar, assim como drogas, assim como cocaína, como crack, o jogo online tem um poder de vício muito impetuoso e os prejuízos são muitas vezes inomináveis. Então, me dá um feedback também, ou aqui na caixinha que eu deixo no episódio, ou também no meu direct lá no @psitalitacouto, para eu saber como esse podcast chegou para você, se fez sentido, se te alcançou. Eu espero muito que tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero muito ser útil para você e para outras pessoas através do meu trabalho e dessa reflexão. Muito obrigada pela companhia. Curte 5 estrelinhas, me segue no Instagram e semana que vem a gente está aqui com temas pertinentes que te ajudem aí na sua qualidade de vida, tá bom? Um beijão, obrigada por sua confiança. Até já!